Olá, meus companheiros do Jumper Brasil! Muito bom dia! Como vocês podem ver a gente aqui nessas imagens. Olá, Gustavo Freitas, meu companheiro. Não é bom dia, vamos ser sinceros, né? Eu acordei, eu fui dormir muito tarde, eu fiz resumo, fiz várias matérias depois e acabei dormindo. Eu dormi, a noite foi muito picado e acabei acordando só 3 da tarde. E vocês vão ter que lidar com essa cara de bolacha ou não. Começou me desmentindo. Matheus Carvalho, como está, garoto? Tudo bem? Boa tarde, Vini. Bom dia, Mastor. Tudo certo com vocês? É isso. Vamos para mais um Jumpercast. Cobrir NBA é isso. Acordar tarde, a rodada de 13, 14 jogos é assim mesmo. Bora. Exatamente! E essa rodada que foi polêmica, sobretudo, né, além das zebras que a gente já está bem acostumado a ver na NBA, então a gente vai destacar um pouquinho esses jogos e outras coisas que aconteceram na Liga recentemente. Antes, eu só quero lembrar a todos vocês que esse podcast aqui é um oferecimento da SportsBet.io. Vocês estão vendo aqui, para quem está assistindo no YouTube, a SportsBet.io é patrocinadora do Jumper Brasil, é o nosso apoio também nas transmissões do NBB, é patrocinador oficial da maior competição do basquete nacional e tem lá no site deles, sportsbet.io, muitas maneiras de você se divertir enquanto acompanha o seu esporte favorito. Então, aquele abraço sempre para o pessoal da SportsBet que sempre está aqui ajudando o Jumper, não só neste podcast, mas em todas as nossas redes sociais. Lembrar também que, já que o assunto é podcast, temos o Gancho Cast do NBB, comandado pelo nosso Vitor Linjardi e toda a equipe que cobre o NBB, sai geralmente às segundas e está também disponível nas nossas plataformas. Garotos, vamos direto aqui, porque eu sei que sempre falta tempo. Então, para não acontecer muito isso hoje, a gente tem que falar da rodada de ontem, que teve um lance muito polêmico na partida entre Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers, partida realizada na Filadélfia, e que o Kelly Oubre Jr. ficou full pistola com os árbitros ao final da partida, porque uma falta aparentemente clara, né, já que o próprio árbitro já assumiu que não foi marcada. Aparentemente essa falta não foi dada e era para ter sido, e aí houve um desespero em quadra. Mastor que cobriu a rodada de ontem, como ele já falou aqui para nós, sabe bem o que aconteceu e vai contar para nós, primeiramente, Mastor, especificamente então nesse caso, Philadelphia e Clippers, vitória do Clippers apertada ontem. Bom, o Clippers vinha jogando mal as últimas partidas, né? Até o próprio técnico Tyronn Lue falou, tem uma declaração dele que está no Jumper, inclusive, falando sobre o Clipper desmoronando perto dos playoffs. Então, essa vitória para o time era crucial. O Russell Westbrook voltou na segunda-feira e mesmo assim perdeu. Então, a situação começou a ficar um pouquinho mais delicada para a equipe, que caiu para o quinto lugar. Chegou a liderar a temporada no Oeste durante uma noite, mas por conta disso, por conta dessa queda, o Pelicans passou. Tá? E o Pelicans, que vem uma temporada bem consistente, ultrapassou o Clippers com essa sequência aí. Então, essa vitória para o Clippers era mais do que necessária. Aí pegou um Sixers que já vem todo baleado, sem Joel Embiid, e aí tem esse jogo, o time caindo para a zona do play-in, o que era previsível sem o Embiid, e de repente Paul George faz uma falta de fato no Kelly Oubre que
se desespera. E assim, ele não só se desespera, ele xinga a arbitragem toda. Não acontece nada, né? Ele aponta para cada um dos árbitros e fala o que fala. Foi engraçado demais, mas assim, pro time em si não é tão engraçado, porque não vai reaver o resultado. A NBA não faz isso. O jogo acabou e como não houve então, e como não houve o isso O engraçado aqui, Mastor, é que a gente costuma falar isso aqui assim, pô, o cara xingou até a terceira geração de não sei quem. ele Aconteceu, xingou. finalmente, né? A gente sempre fala isso. Pronto, tá aqui, ele saiu xingando, xingou a mãe, o pai, a avó, ou seja, várias gerações aqui, pegou a árvore, né, toda e saiu xingando. Realmente foi curioso. Foi engraçado, cara, porque você não vê esse tipo de coisa, né, normalmente. Então, ele acabou proporcionando isso. Então, assim, paciência e bora para o próximo jogo, porque, como eu falei, a NBA não volta nesse tipo de. Aconteceu essa temporada no Rockets contra o Knicks. O Knicks foi tentar levar esse jogo para tipo uma comissão de arbitragem lá, falou, oh, vamos, houve um erro, claro, aqui não, é isso aí, então, não tem dessa. Ô, Matheus, numa temporada de 82 jogos, a gente sempre fala que esses erros são diluídos. Porém, não dá para deixar de olhar o recorte do momento, da semana que a gente está. Porque depois dessa derrota, o Philadelphia 76ers, que poderia ser sétimo colocado, quase escapando do play-in, porque estaria ali praticamente empatado com o Indiana Pacers, agora está atrás do Miami Heat, ou seja, se terminasse hoje, com poucos jogos faltando, o Philadelphia 76ers estaria decidindo o play-in fora de casa contra o Miami Heat. Então, sim, são 82 jogos, blá, 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 blá. Mas, nesse momento, o 76ers está numa situação pior por causa desse erro, claro, da arbitragem. Eu gosto muito desse blá 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 que você falou, para falar a verdade. Então eu acho que é difícil você pegar um jogo de, sei lá, 99 posses de bola e falar que uma falta não marcada foi o que vai fazer o Philadelphia não jogar o play-in, não jogar os playoffs, né? Sei lá, eu não gosto muito desse tipo de discurso. Mas a minha opinião sempre é de que realmente erros em fins de jogos assim contam mais e realmente o juiz admitiu, né? Ele sempre fazia um relatório pós-jogo, né? Admitindo que realmente a marcação foi equivocada. Foi muito clara mesmo a falta do Oubre, ele infiltra, ele tem um contato ali com, acho que é o Paul George, se não me engano, e recebe a falta, realmente o juiz não marca. É uma tendência da NBA nas últimas semanas, principalmente desde o All-Star Game, a gente teve o Adam Silver falando sobre isso, de que o jogo tem que ser um pouco mais físico, questão de chegada de playoffs, muitas reclamações, principalmente depois daquele jogo de 70 pontos do Luka Doncic, de que a defesa estava muito fraca na NBA, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas realmente o número de lances livres diminuiu até nessas últimas semanas. Você pega os grandes astros, os caras que realmente batem 8, 9 lances livres, são especialistas em cavar falta, e a média diminuiu. Mas como eu disse, eu acho que às vezes a gente superestima um pouco esse tipo de lance. Eu acho que realmente 82 jogos é difícil. Eu acho que o Philadelphia 76ers nesse jogo ele teve faltas para ele que não foram, e no fim ele se beneficiou disso. Assim como daqui uma semana o Clippers vai ter um lance que vai reclamar da arbitragem. O exemplo do Mastor do Knicks é maravilhoso, porque o Knicks, um jogo ele tem esse problema com o Houston, que é uma falta no Aaron Holiday, né, que gera 3 lances livres e o Aaron Holiday ganha o jogo pro Rockets. Aí no jogo seguinte tem aquele tackle do DiVincenzo no All-Star Thompson em Knicks e Pistons, e o juiz não marca falta, e o Knicks ganha o jogo de Detroit. Então assim, é meio blá blá blá, é meio discurso meio chato, meio antipolêmica,
Mas eu não acho que assim é por conta desse ponto que o Philadelphia vai jogar o play-in. É difícil. Mas ontem, realmente, acho que se você pegar o lance mais importante ontem, realmente foi prejudicado o Sixers. E ontem, na dúvida, assim, os últimos 3, 4 minutos, tudo foi pro Clippers. Teve outros lances polêmicos ali envolvendo o Kawhi, poucos, algumas faltas que o próprio Kawhi sofreu, que foram faltas questionáveis. Mas é isso. Daqui uma semana a gente pode voltar para cá e discutir que o Philadelphia foi ajudado contra o Atlanta Hawks. Assim vai. A gente nas lives aqui, né, Mastor, de playoffs, a gente até meio que proibiu o pessoal também ficar reclamando aqui da arbitragem, justamente por isso. A gente falava muito, né, que a arbitragem, quando ela dá duas faltas num jogador só, lá no primeiro quarto, ela já interferiu no resultado do jogo, às vezes mais até do que um possível último lance, né? Porque às vezes você tira um jogador de quadra, ou você não dá a falta e deixa o jogador que não poderia estar em quadra, né, por causa de... Então, realmente, os recortes assim são muito complicados. O ponto que a gente estava pensando, Mastor, era mais na arbitragem em si do que na situação dos times. Como é que fica o padrão agora? A gente, então, vai ter uma NBA, né, mais defensiva? Chegou a hora, realmente, da gente ver isso e sair um pouco daquela... né, daqueles rachões que a gente estava vendo no meio da temporada? Tá chegando a hora, né? Porque nos playoffs eles permitem mais contato. Isso é normal. É natural, ano a ano, a gente vê isso. Mas, ao mesmo tempo, ela fica mais permissiva em outras coisas. Ontem, por exemplo, o Warriors ganhou do Orlando Magic com o Draymond Green sendo expulso com 3 minutos e pouco de jogo, mas o que o Green falou de barbaridade antes de tomar a segunda técnica não está escrito. Ele detonou a arbitragem, detonou tudo. Ele foi xingando aos montes. E aí a arbitragem, tá bom, Green, peraí, fica no jogo, meu filho, calma. E foi deixando até falar, cara, você passou muito do ponto, agora vai. Então, assim, é um tipo de coisa que existe uma tolerância um pouquinho maior com alguns jogadores, vamos lembrar disso, porque se é qualquer outro jogador que faz metade do que o Green faz, por exemplo, ele vai expulso com 1 segundo de jogo. Tá? O Green, ele exagerou. E a NBA tem que ter mesmo um pouquinho mais de paciência com o cara, porque senão ele simplesmente nunca vai jogar. É assim. Por mais que ele tenha sido suspenso por 17 jogos nessa temporada, pagou 2,6 milhões de dólares em punições, incluindo as faltas técnicas, os jogos que foi expulso, 4 jogos expulsos. Então, esse tipo de situação você vai ver muito de agora para frente. A arbitragem segura um pouco, não dá não dá a técnica logo de uma vez, calma, vamos conversar, garoto, esfria a cabeça aí. E é assim, porque senão os nervos ficam à flor da pele. E um lance como aquele do Paul George em cima do Kelly Oubre, por exemplo, ele normalmente não vai ser falta. Não vai ser falta em playoffs. Tá? A não ser que eles parem, analisem, igual a um lance capital como foi o de ontem. Aí seria o caso de parar para olhar. Agora, se esse lance ocorresse no meio do jogo, ninguém estaria falando disso. Ninguém, absolutamente ninguém estaria falando disso. Aconteceu por um leve... Ele diz, tem uma leve mudança de rotação ali do Paul George para fazer... Para a esquerda. Ele não estava parado, né? Ele pula para a esquerda no ele lance. Pula, né? Mas fosse no terceiro, quarto, absolutamente ninguém estaria falando desse lance. Ninguém. Sim. Mas tá, é porque foi um lance capital. Mas, vamos lembrar uma coisa.
chegando nos playoffs, esses lances eles vão se multiplicar. Tá? Aconteceu uma vez quem que era? Era o Giannis Antetokounmpo contra o Marcus Smart, na bolha. E gerou uma polêmica danada, porque o Smart ele ficou parado. Ele se mexe no último instante, mas é coisa mínima, e aí dão a falta de defesa do Smart em cima do Antetokounmpo. Então, esse tipo de coisa vai acontecer de agora para frente com muito mais frequência. A arbitragem vai marcar? Raramente, a não ser que seja em cima de uma jogada muito específica. O cara se mover um pouquinho, cara, não vai acontecer. A arbitragem vai deixar o jogo rolar. Matheus, para a gente terminar um pouquinho desse assunto, depois eu também peço a opinião do Mastor, eu quero saber o que você acha, então, da regra de desafio que a NBA tem atualmente, porque um dos problemas que eu vejo, né, é que o problema está que a revisão ela só acontece no lance apitado. Né? Não existe uma regra mais geral para lances e também nada específico para finais de jogos. Porém, o desafio, o jogador, o técnico, ele fica à mercê do primeiro apito. Né? Antes a gente teve aquela polêmica do goaltending, ou seja, o cara tinha que apitar o goaltending para depois rever, né? E aí agora os árbitros já aprenderam que tem que apitar para poder ir para o lance. Mas aqui a gente também tem essa situação parecida, ou seja, você não pode desafiar o lance justamente porque não houve apito. Mas então eu quero saber a opinião de vocês dois, começar pelo Matheus, sobre essas regras e se existe alguma coisa que pode ser feita para melhorar isso, especialmente em finais de partida. É complicado, porque é difícil você também, sei lá, forçar um árbitro a marcar uma falta só para dar um direito de desafio, né? Então você precisa alterar a questão dessa obrigatoriedade de se ter uma falta. Mas aí também tem aquela preocupação de fluxo de jogo, se não vai atrapalhar muito, e honestamente já atrapalha do jeito que é. Ontem mesmo, no final do jogo, demorou bastante, em Philadelphia Clippers, né, revisões muito longas dos árbitros. Então é difícil. Eu acho que é um problema. Eu acho que o Nick Nurse poderia ter o direito de desafiar a marcação. Eu acho que ele deveria ter esse direito. Mas, ao mesmo tempo, parece uma coisa, na conjectura que a gente tem hoje, de como já atrapalha, mesmo não sendo dessa forma, mesmo como já interrompe os finais de jogos, né? Eu acho que é uma questão meio que, sabe, mundo ideal, mundo real, sabe? É difícil você falar que deveriam mudar isso e não gerar um outro problema ainda maior do que já tem. Então, para mim é complicado. Acho que eu entendo e acho que concordo com isso, mas acho muito difícil que se altere nesses próximos anos, vamos dizer assim. Mastor? Cara, na verdade, eu acho que todo ano a gente discute a arbitragem, a gente discute lances decisivos que aconteceram e não foram marcados ou foram marcados em excesso. Você tem o replay da NBA, que ele veio, inclusive, antes do VAR no futebol, né? Vamos ressaltar isso. Esses desafios, eles acontecem, e os desafios foram mudando as regras também. Agora o técnico pode ter 2 desafios. Ele ganha o primeiro, ele tem direito ao segundo. Então, por exemplo, o Joe Mazzulla lá no Celtics, ele ganha quase todos. Quase todos, porque ele só vai naquele, como fala, naquele da manha que a arbitragem, foi realmente falta. Espera aí, juiz, aguenta aí, só um minutinho. Aí eles vão, marcam. Ele estabelece uma pressão em cima da arbitragem com isso. É só ver, tem
uma estatística de quantos desafios ele ganhou e quantos ele perdeu na temporada. Ele ganhou quase todos. É uma porcentagem muito grande. E aí, quando chega lá na frente, no final do jogo, ele gasta o que precisa, vamos dizer assim. Ou seja, ele estabeleceu um padrão lá atrás. A arbitragem vai falar, putz, será que eu errei de novo? Sabe? E aí você deixa a coisa meio... É engraçado isso, é um assunto para outro dia, mas eu vejo os técnicos, os mais espertos, eles estão utilizando o replay, né, o desafio, para poder estabelecer um padrão contra a arbitragem, para ela própria começar a se questionar em lances capitais. E isso é maravilhoso, mas, de novo, para um papo outro dia. Acho que, por enquanto, não tem como mudar o que tem acontecido hoje. Tá? As regras são essas, as regras você só deixa elas um pouco mais apertadas, né? Digamos assim, para playoffs, e depois toda off-season, toda parada para o All-Star Game, eles discutem regras, o que fazer com o desafio, se é com regra com após apito, se não é. Toda vez que dá uma brecha, eles vão discutir a arbitragem e a gente vai continuar reclamando de lances como esse do Kelly Oubre de ontem. Com certeza, faz parte da graça, faz parte dos podcasts e programas esportivos, esse debate aqui de hoje. Ô, Matheus, e outro debate que anda ganhando muita força também na NBA é o assunto apostas esportivas no próprio Jumper Brasil mesmo, se você acessar lá agora, se não acessou ainda, né? Tá tudo completinho lá no Jumper Brasil, como sempre. Nós temos algumas matérias falando sobre esse tema, apostas esportivas. Por quê? Temos polêmica, temos técnicos recentemente dando opiniões, temos o Jason Tatum, vamos falar já especificamente da polêmica do Toronto Raptors, né, que teve um representante lá envolvido numa investigação, aliás, a investigação está ativa, né, nesse momento. Mas também ainda tem esse adicional. Por que é um adicional? Qual que é o gancho aqui? A gente viu jogadores recentemente fazendo também, no caso do Rudy Gobert, o Luka Doncic já tinha feito na temporada passada também aquele famoso gesto do dinheirinho para os árbitros. Ou seja, qual é, na opinião de vocês, o tamanho da influência das apostas esportivas, ou se é mais coisa de pilha de rede social mesmo, que o Jason Tatum e todos esses outros estão caindo? Se vocês veem algum perigo nessa situação, eu queria que vocês dessem aí um panorama geral, então, de como está a relação NBA-apostas esportivas nesse momento. Eu gostei da entrevista do... Teve duas, né? A do Tatum é muito legal também, mas a do Bickerstaff, né, que é o técnico do Cleveland Cavaliers, né, que ele fala sobre como aumentou a pressão nos jogadores, nos técnicos, até nos próprios árbitros, né, em relação a esse caso de apostas esportivas. Ele faz uma entrevista mais, vamos dizer assim, mais séria do que as outras pessoas que falaram sobre isso, falaram. Então ele fala que ele recebeu ameaças, né, que encontraram o telefone dele, que ligaram para a família dele e tal, porque o time não estava batendo tal coisa de aposta e não sei o quê. Então é complicado, que é um ponto assim, a NBA e as ligas esportivas ao redor do mundo e os esportes em geral, eles estão abraçando muito essa parada da aposta, porque é uma coisa lucrativa. A própria NBA agora, recentemente, ela disponibilizou tipo uma aba no League Pass de apostas, né? Você consegue ver apostas em tempo real enquanto você assiste o jogo. Então, assim, não é que a NBA ou as outras ligas estão, nossa, temos que demonizar as apostas e não vamos ter mais. É algo que eles estão abraçando, é algo que eles estão divulgando, né? Hoje a gente sempre, toda semana aí sai, na casa de apostas de Las Vegas, o Malik Monk é o sexto homem, o Luka Doncic é o MVP da NBA, e não sei o quê. E isso influencia no discurso.
Os jogadores têm reclamado muito, né, dessa questão de receber realmente mensagens, né, em redes sociais, e realmente, assim, eu tenho um amigo que aposta, a gente tem, eu já apostei muitas vezes também, então, assim, cara, os caras ficam putos, os caras vão xingar o jogador na rede social. Assim, eu posto às vezes alguma coisa na rede social, o cara vai lá comentar, tipo, o Tate fez 50 pontos, o cara vai lá comentar que o Tate tinha que ter feito 55, porque foi o que ele jogou. Então, tipo assim, é um pouco de tem esse lado da pressão, né? E isso tem aumentado nos jogadores. Então é uma linha tênue e complicada, porque ao mesmo tempo que as ligas têm abraçado muito esse lado da aposta pelo financeiro, você tem perigos como o caso do John Ty Porter, né? Que é um cara que está sendo agora investigado, que vinha, enfim, né? Passou por vários times ali, em contratos não garantidos, teve dificuldade de se fixar na NBA e agora ele conseguiu no Toronto Raptors. Era é difícil falar de destaque no Toronto Raptors hoje, mas era um cara que estava jogando bem no Toronto, que estava ali conseguindo, né, aproveitando as lesões, aproveitando as saídas, ganhar uns minutos, ser um leve destaque ali, vinha sendo elogiado pela imprensa e pelos insiders do Raptors, e agora está sendo investigado. Então é difícil, né? É difícil. Ontem teve uma entrevista muito legal também do Michael Porter Jr., falando sobre isso, né? Meio que defendendo o irmão e meio que falando, tipo, esse cara nunca teve uma chance de jogar na NBA, como é que ele vai estragar a chance dele, mas assim, como que você vai falar que não? Entendi. Eu não me aprofundei tanto, mas eu cheguei a ler umas 2 matérias sobre isso e eu vi os caras falando que, pô, tem grupo de perfil fake dele falando para apostar nele mesmo e não sei o que ele vai fazer tal coisa antes dos jogos. Então é difícil, é uma coisa muito complicada, né? Sempre que envolve muita grana é complicado e é uma linha tênue difícil para a NBA agora. É isso. John Ty Porter, então, teve um problema aí na última semana, né? E está sendo investigado. Ele entrou numa partida que ele atuou durante só 3 minutos, até sair com uma lesão agravada, né, no olho. E aí, logicamente, as linhas dele bateram under, né? Porque o cara não fez praticamente nada do jogo. E uma das apostas mais selecionadas do dia havia sido o under na bola de 3 pontos dele, ou seja, as casas de apostas tomaram uma fatiada e aí, né, essa acabou ganhando um maior destaque, né, porque pode acontecer, geralmente é o contrário, né, geralmente o jogador que sai machucado beneficia as casas de apostas, porque o pessoal, ao final das contas, adora apostar no over, né, então, mas nesse caso não, nesse caso já tinha tido um alto volume em cima desse jogador e aí ele jogou apenas 3 minutos. E aí, pronto, foi, né? Não sei se já havia algo antes, mas esse foi o fator decisivo para essa investigação aí ser lançada, ou pelo menos ser pública para todos nós. Então, Mastor, nós estamos aí agora com um caso concreto, né? A gente teve lá as especulações, teve o dedinho do dinheiro e tal. Agora não, agora nós estamos com um caso concreto de investigação de jogador. E eu quero saber o que você acha, qual é o horizonte para nós após essa primeira investigação oficial. Vini, é complexo, né, cara? Porque, primeiro, é o entretenimento do entretenimento. Vamos colocar desse jeito. O pessoal gosta de utilizar apostas como investimento. Não, cara, é entretenimento. É uma brincadeira que você faz durante as partidas e torce para ganhar uma graninha. E é coisa simples. Eu acho muito difícil, Vini, porque não tem alguma coisa, né, regulamentando bem, sabe? Falando, olha, tal jogador abaixo de tantos minutos não pode entrar em aposta. Sei lá, é óbvio que eu estou chutando, mas, cara, sei lá, tem que pensar muito sobre o assunto, tem que aprofundar bastante. E tudo que eu for falar nesse sentido agora é meio que no chute, porque, cara, tudo que está acontecendo está sendo,
Você vê lances assim, por exemplo, Tyrese Haliburton, esses dias ele reclamou, falando que as pessoas só gostavam dele porque ganhavam dinheiro em cima dele nas apostas. E aí ele começou a fazer uns under esquisitos de assistências. Eu falei, cara, pra quê? Tá deixando influenciar seu jogo. Sabe? Ok, o Bickerstaff, técnico do Cavs, legal, justificável. Agora, o cara que foi lá na rede social, você não... irmão, hater é hater, não importa qual o motivo. Agora, tu vai reclamar que o cara reclamou de não bater a linha de não sei o quê. Acontece há muito tempo. É que agora a coisa está aumentando, né? Eu não sei muito bem para que lado que vai isso, porque primeiro, os jogadores eles também precisam largar um pouquinho essa coisa. A não ser que seja uma ameaça concreta, uma coisa real. E o que vai definir o que é real? Pô, não, aí outro podcast para isso. Mas, cara, calma. Vamos sentar e conversar. Tá todo mundo muito... o mundo está acabando. Não, calma. Peraí. Eu gosto de apostas. Eu acho legal. Ela te dá mais motivação para poder acompanhar uma partida de começo ao fim. Eu acho que é uma motivação a mais para qualquer um. Tu coloca lá R$2. Putz, que legal. Aí tu vê até o fim. Bacana. Agora, tem gente que simplesmente aposta porque quer enriquecer. Cara, não é assim. Não é assim. De novo, é o entretenimento do entretenimento. Sem um, o outro não existiria. Então, vamos levar isso mais de boa, que dá tudo certo. Exatamente. O cara está reclamando de um jogador, porque o buraco dele já está bem mais lá embaixo. Né? Não deveria estar ali, ou está fazendo errado, certamente. Então, daí, como eu falei, tem algumas matérias, então, do assunto lá no jumperbrasil.com que você acessa e fica sabendo de tudo que acontece na NBA. Está lá, sempre informações completas no nosso site. E, lembrando, sempre aqui temos o apoio da sportsbet.io, então tem nada de errado com você ter aí a sua brincadeirinha numa casa de aposta. A sportsbet.io está aí, é um exemplo, a gente se diverte bastante com eles, né? Tem promoção lá, agora eu já vi que tem uma promoção lá, R$25, você aposta em gols no primeiro tempo aí das decisões dos estaduais e ganha uma free bet de R$25, ou seja, dá para se divertir se você quiser, não entra nessa onda aí não, gente, vamos lá. Finalmente, Matheus, diga. Não, só falando para as pessoas, podem jogar no Palmeiras aí, rapaziada, hoje. Aí, pronto, Palmeiras. É isso aí, é diversão também, principalmente. Matheus, para a gente terminar, a gente vai falar da outra parte da tabela, agora da Conferência Oeste, que também está tendo uma briga inesperada aí por uma última vaga no play-in entre Golden State Warriors e Houston Rockets. Ontem, o Houston Rockets alcançou a sua 10ª vitória e aí o legal, né, que esse play-in trouxe é que realmente aumentou a competitividade de alguns jogos. Esse, em outras épocas, seria um jogo que valeria absolutamente nada. E aí o Thunder e o Rockets acabaram fazendo um jogo de playoffs ontem. Né? E o Rockets venceu essa partida, prorrogação e tudo mais. Então, tá aí uma dose extra a mais de competitividade. E agora são 10 vitórias consecutivas para o Houston Rockets, justamente no momento que o time não tem o Şengün, que era o maior destaque do time. E aí o time engatou agora uma sequência e o Golden State Warriors está ameaçado, apesar de minimizar a situação. Faltam em torno aí de 10 jogos para cada equipe.
Nesse caso, faltam literalmente 10 jogos para as duas equipes, e a diferença é de apenas um joguinho entre Warriors e Rockets, ô Matheus. E com confronto direto em Houston, em 4 de abril. É um jogo que vai ter ainda mais esse clima de pós-temporada, vamos dizer assim. É legal você estar essa parada do play-in, porque pensando agora, a gente, assim, estaríamos numa semana bem tediosa de temporada, porque o Chicago Bulls, se você pegar em nono lugar no leste, num formato antigo, né, dos 8 direto, o Bulls estaria muito longe do Philadelphia. Assim, muito longe talvez seja muito, mas seriam uns 3 jogos. E o Lakers também, o Lakers está começando a se aproximar agora ali do top 8 do Oeste, mas estaria longe em grande parte. O Warriors, por exemplo, já estaria fora praticamente. O Rockets. Então, assim, é bem legal mesmo esse ponto de competitividade. É legal também por ser o Rockets e o Warriors de novo, né? Meio que o Rockets saindo do Harden e tendo todo o fim daquela era do James Harden, agora o surgimento de uma nova, com o Sengun, com o Jalen Green, com essa rapaziada, enquanto o Warriors talvez a gente esteja num momento oposto, num final de ciclo, com várias dúvidas, questão de como esse time vai agir nas próximas temporadas, nos últimos anos do Stephen Curry. Então é bacana também essa velha rivalidade voltando à tona. Ontem, ou depois do jogo, o Tari Eason, que também está fora da temporada, né, que é um ala que estava se destacando bastante no começo do ano no Rockets, ele foi até o Instagram e postou lá, falando pro Warriors que ele quer enfrentar o Warriors, que não sei o que, tal. Colocou uma bomba nos companheiros, nem vai jogar e tava lá provocando. Mas, legal. Então, se você, eu acho bem bacana. Mas queria falar um pouco mais do Rockets em si, porque eu acho que é muito legal o que está acontecendo. A evolução do Jalen Green nesses últimos jogos é um negócio assim bizarro, porque o Jalen Green foi o cara que foi selecionado no draft para ser a cara do projeto do Rockets. A realidade é essa. Ele foi o cara para ser. O Alperen Sengun, ele se transformou nessa face do time, mas o Alperen Sengun foi uma escolha do meio da primeira rodada. Ele não foi nem de loteria, se não me engano, foi até uma troca. O próprio Thunder trocou o Sengun, se não me engano. Posso estar enganado, mas eu acho que foi isso. Trocou no dia do draft para Houston. Você tem aí o Ken Whitmore e o Amin Thompson que chegaram nessa temporada. O Amin Thompson uma escolha top 4, o Ken Whitmore que era para ser uma escolha top 4 e caiu no draft por uma misteriosa lesão que talvez não tenha se comprovado. Ok, ele está lesionado agora, mas em geral participou de grande parte da temporada e está para voltar. O Jabari Smith Jr. e o Terry Eason, as expectativas eram muito diferentes. E o Jalen Green era esse cara. E nessa temporada, o Jalen Green virou até moeda de troca. Muita gente viu essa semana a notícia do Mikal Bridges, né, que o Rockets ofereceu o Jalen Green e escolhas de primeira rodada que seriam do Brooklyn Nets, o coitado falido Brooklyn Nets, né, e o Nets não aceitou pelo Bridges, né. E teria o Jalen Green, teria talvez uma ou duas das suas próprias escolhas que estão com Houston por conta da troca do James Harden. Então, um cenário meio louco. Mas o Jalen Green, ele saiu de um jogador negativo nessa temporada em muitos momentos. O torcedor do Rockets vai entender, assim, quem assistiu o Rockets muitas vezes essa temporada, sabe que o Jalen Green, muitas vezes, ele não fechava os jogos do Rockets, porque ele não ficava em quadra no final, que às vezes o Doc ia lá no final, sacava o Jalen Green e colocava o Jeff Green, o Uncle Jeff. Então, assim, cara, é um negócio meio bizarro, assim, ele não, em algum momento dessa temporada, ele era um cara que só servia para fazer cesta, que era desatento defensivamente, que assim e tava inconsistente, então assim, cara, não consigo fazer cesta, sou um cara negativo em quadra. Então era um ponto muito difícil para ele. E aí eu falo assim, foi muito prejudicado pelos 2 anos anteriores do técnico Stephen Silas, que o Rockets não pareceu um time de basquete naquele período, né? O Rockets era muito ruim. Sempre teve um time talentoso, Jalen Green, Sengun, essa rapaziada toda, mas era um time muito ruim de ver jogar. E o Green até se destacava, mas era uma coisa meio... Eu até falei isso hoje num texto no Pisou na Linha. Era uma coisa meio Ken Thomas no Brooklyn Nets, aproveitando que eu já falei muito mal do Brooklyn Nets nesse comentário. É um brilho no vazio, sabe? Era um cara ali que fazia 30 pontos de vez em quando, 40, não sei o que, mas assim, não fazia mal a ninguém. Não fazia mal a ninguém, era meio peladeiro, tal. E aí isso traz maus hábitos para o jogador. Ele trouxe esses maus hábitos durante toda a temporada. E aí, quando o Sengun machuca, ele talvez tenha a sua melhor versão na NBA. Ontem foi o melhor jogo para mim que eu vi dele na NBA. Ele não fez 40, ele não chegou em 40 pontos, por exemplo, mas o que ele faz no final do jogo, a maneira como ele faz a jogada certa, principalmente, ele atrai a marcação, ele dá arremessos livres pro Dillon Brooks, pro Jabari Smith, para todo mundo na prorrogação, assim, cara,
impressionante. Assim, foi muito legal de ver, porque ninguém acredita que o Jalen Green seja o cara para fazer esse tipo de coisa. E ontem ele fez, manipulou a defesa perfeitamente. O Rockets sobreviveu num clutch time em muitos minutos sem ele produzir pontos. E no final ele ganhou o jogo com 2 cestas absurdas. Um step back à la Hardy, na bola de 3, e uma bandeja espetacular. Que é o Jalen Green, sabe? É para isso que o Jalen Green foi draftado, para ser esse cestinha. Mas ele pode ser muito mais do que isso para ser um jogador de elite na NBA. Então acho que ele está descobrindo esse novo lado. Também queria destacar o Amin Thompson, que é um negócio fantástico. O Amin Thompson é o Aaron Gordon do Houston Rockets. A maneira como ele foi draftado como um armador, mas por não ter o arremesso, ele tem sido utilizado. Você pode comparar, muito igual ao que o Aaron Gordon faz em Denver. Ele fica ali no dunker spot, embaixo, para ceder o espaçamento, para não fazer com que o arremesso ruim dele seja utilizável pelas defesas adversárias. Ele pega muito rebote ofensivo, ele consegue ser um facilitador, por mais que ele não esteja com o controle da bola. Então, assim, muitas melhoras coletivas, que eu acho que é um trabalho muito bom do Udoka, mas desses caras se elevando desde a lesão do Şengün. E assim, se esses caras manterem a produção, imagina como vai ficar com o Şengün. Tem gente que tá falando, não, o Jalen Green melhorou porque o Şengün saiu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu, honestamente, não acredito. Eu acho que, assim, ontem mesmo, durante o jogo, o Jalen Green segurou o Rockets por 3/4 na partida, depois de um começo muito bom, sozinho, fazendo pouco. Ele tinha 30 pontos em determinado momento, tinha ninguém com mais de 10. E aí depois ele, passando a envolver os companheiros, o jogo melhorou. O Şengün vai melhorar muito esse ataque. Talvez eu tenha algumas questões defensivas contra ele. Mas, assim, é muito legal ver o que o Rockets virou, porque a temporada parecia que tinha acabado. E agora, assim, são 10 jogos que vão ser um inferno aí, realmente, pro Golden State, para garantir essa vaga. E com o Rockets, assim, não tem nada a perder. Na minha opinião, não tem nada a perder. Ficar em 11º no play-in na temporada regular esse ano, dado o contexto, não tem nenhum problema pro Rockets. Enquanto pro Warriors, mesmo que o Warriors ganhe essa batalha e fique 10º, continuará sendo uma decepção. Então, meio que os texanos já ganharam essa batalha, mesmo que eles não ganhem a vaga. Sem dúvida. A sequência de 10 vitórias já é um enorme feito para esse time, saindo das cinzas mesmo. Não é o Phoenix. Mastor, o outro lado da moeda, né, se no Houston a gente tem um novo Jalen Green, no Golden State Warriors a gente tem um Draymond Green de sempre, o velho Draymond Green que não muda. E aí ontem, mais uma vez, foi clara a frustração do Stephen Curry com o Draymond Green, não é a primeira vez. Então eu queria que você falasse rapidinho do outro lado, né, já que a disputa entre Rockets e Warriors, o Matheus já explicou muito bem aí a subida do Rockets e como é que o Warriors vai contra-atacar isso, Mastor. Tá difícil para o Warriors, mas começou bem a sua sequência de jogos fora de casa. Foram 2 vitórias contra 2 times considerados melhores no leste, Miami Heat e Orlando Magic, por mais que não tenha tido o Jimmy Butler no primeiro jogo. E os próximos 2 são contra Charlotte Hornets e San Antonio Spurs. Então, na teoria, são jogos mais fáceis de vencer. E aí, logo depois, vem aquela partida que o Matheus já falou. No dia 4, acho que tem mais um jogo antes disso, e aí no dia 4, Rockets e Warriors. Mas os jogadores do Warriors, aqueles mais antigos, tipo o Klay Thompson, o Stephen Curry ontem, Curry parecia que estava chorando. Ele parecia que estava chorando, o que é, sabe? Tipo, de novo o Draymond Green fazendo uma dessas. Cara, nós estamos numa situação terrível e o cara estava sem, veja, estava sem o Kuminga. Jonathan Kuminga não jogou. Lesão no joelho esquerdo. Cara, que barulho. E aí o Draymond Green, com 3 minutos e meio, ele força, parece que ele queria ser expulso. Do tanto que ele reclamava. Cara, calma. De novo, calma. E não tá tendo essa calma. Aí o Steve Kerr vai lá e fala, olha, não, porque infelizmente, porque não. E ele vinha, o Kerr tinha elogiado ele na temporada, que não estava sendo, sabe?
e aí ele vai e faz isso aí. É complicado, porque ele só prejudica o próprio time. Tá? E aí já vem aquela avalanche de rumores. O Draymond Green vai ser trocado, enfim, já sabe como é que é todo off-season. Para o que tem hoje, é bom lembrar que o Trayce Jackson-Davis, o calouro, vai muito bem, obrigado. E ontem, mais uma vez. Aí você tem alternativas. Se você não tem o Green para poder ganhar jogos no fim, porque ele vai acabar fazendo alguma bobagem, tomara que não, mas enfim, você tem que contar com outras peças, e foi assim a temporada inteira. Podziemski, o Klay Thompson vindo do banco ou não, o Curry não é um menino de 20 anos, ele está com 36. Se está chegando uma reta final, o cara desgastado. Então, o Warriors entendeu que tem uma pressão, precisa ganhar o confronto direto. Antes de tudo, o confronto direto é talvez o mais importante que o Warriors precisa vencer, que já abre um pouquinho de distância. Apesar de que o jogo vai acontecer em Houston. Tá? Então, esse Rockets aí tá muito bacana de ver. E o Warriors ontem arremessando para 30% por aí de 3 pontos, sabe? Não tá caindo. Eu acho que chegou o fim do trio. Para mim, chegou o fim. Mas isso de novo, eu só estou falando coisa que a gente vai falar depois, mas, enfim, de novo é um negócio para a gente falar mais para frente. Por enquanto, com o que o Warriors tem, tudo depende do jogo do dia 4. Antes disso, a gente vai ficar só acompanhando, porque são na teoria, tem 2 jogos muito fáceis aí pela frente. Assunto é o que não falta na NBA para a gente acompanhar nesse final de temporada, então. E, Draymond Green ontem insistiu para ser expulso da partida. Então, se o Porter está sendo investigado aí por só jogar 3 minutos e dar under em tudo, Draymond Green tinha que estar nessa mesma barca, porque o homem não parava enquanto não expulsaram, ele não parava, né? A coisa meio que apazigou ainda ali, foi apaziguada por umas 2 vezes, e ele voltava com a carga de novo, estava procurando. Então, é uma brincadeira, mas mandou um Porter aí, o Draymond Green ontem, pedindo para sair do jogo. Deu hora, passou da hora, desculpem mais uma vez, mas vamos finalizar então mais essa edição do nosso podcast. Vou começar com o Matheus, que está aqui embaixo, então, para dar o destaque final dele. Matheus, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta, meu garoto. Obrigado, Vini. Obrigado, Mastor. Último ponto, um detalhezinho só do comentário do Mastor sobre o Warriors. Realmente foi bizarro esse vídeo do Curry, assim, parecia que realmente lágrimas nos olhos, assim. É uma parada meio que... Tipo, é um cara muito competitivo e tal. Depois, no final do jogo, abraçou o Draymond Green lá na volta do... Mas o negócio, assim, bem esquisito mesmo, porque a situação, realmente, né? Contra o Magic, que tá muito bem, parecia que o Warriors ia se complicar muito se o Draymond Green comigo. Até o Gui Santos jogou ontem. E para tentar ali pegar uns minutinhos, tentar ajudar. De resto, jogue no Palmeiras hoje, já falei isso. Vamos ganhar do Novo Horizontino aí com alguma tranquilidade para pegar o Santos na final do Paulista. E a gente segue esperando a atualização do Ricardo do Surubão, né? Porque ele já são 2 podcasts que ele falta. É impressionante, realmente, assim. Eu acho que é proposital para segurar a audiência, mas fiquem atentos que em breve vocês vão saber se já não sabem, do Surubão dos Crias. Próximo podcast com o Ricardo vai ter 20 minutos de duração a mais, só para todas as atualizações que a gente precisa do Surubão dos Crias também. E geralmente ficavam lá o Steve Kerr e o Stephen Curry com aquela cara de gol contra, né? Quando o Draymond Green fazia essa
essas loucuras dele aí, mas ontem não. Ontem realmente o Stephen Curry extrapolou mesmo, já mostrou, extravasou, né? Já não é mais brincadeira, não. Já está esgotado mesmo o cara, com aquela feição de que não aguenta mais essa palhaçada toda aí. Mastor, obrigado. Destaque final e semana que vem estamos juntos novamente. Valeu. Hoje eu acordei muito tarde e me lembrou de um personagem, na verdade, um mascote. Nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, a ESPN fez um mascote. Não sei o porquê, mas ela fez um mascote. E o nome do mascote era Ni Hao, que significava bom dia. Então eles falavam Ni Hao, Ni Hao. Bom dia, bom dia. Enfim, é só uma referência pelo meu estado de sono hoje, mas é isso. Foi legal. Ni hao, ni hao. Então, não tem problema, que afinal de contas o Jumper está lá 24 horas para vocês, muita informação, e tem também NBB, tem transmissão do NBB, temos Pato Basquete Corinthians, que eu estarei daqui a pouco juntamente com Cristiano Grama e Matheus Ornelas. NBB também apoio da Sportsbet.io. No mais, turma, continue acompanhando o site, sempre novidades para vocês, e a gente está de volta na próxima semana, possivelmente com o Ricardo Stabolito também, de volta com todas as novidades. Enquanto isso, jumperbrasil.com e Jumper Brasil nas redes sociais. Muito obrigado a todos e até a próxima, turma. Valeu!